Acabei de chegar na faculdade e eu vi que saiu o edital da prova da defensoria. Vou entrar aqui na sala de informática pra ver. Olá pessoal, começando mais um vídeo aqui pra vocês. Agora é um vídeo aí de preparação para o concurso da Defensoria que abriu. Hoje é dia 7 de abril. Hoje é o primeiro dia depois da abertura do edital, então o edital abriu ontem, dia 6 de abril. Já olhei, já gravei vídeo pra vocês, vou deixar aqui nos cards. O vídeo que eu falei um pouco sobre o edital, que eu achei, e se eu vou estudar, enfim, todas as coisas lá eu falei um pouquinho mais detalhado. Então, hoje começa oficialmente uma rotina de tentar conciliar tudo da minha vida com os estudos para esse concurso. Lá também eu fui bem sincera se eu acho que eu vou passar ou não, se eu tô estudando ou não, enfim, vocês vão dar uma olhada lá e depois vocês vêm pra cá. Aí o primeiro passo é o quê? Criar um cronograma. Cronograma de estudos eu já tenho, que é aquele que eu disponibilizo para vocês por R$10 também, vai estar o link na descrição aí. Mas eu tô fazendo um cronograma de questão de horários, então quais são os horários que eu tenho disponíveis para estar estudando para concursos, para estar fazendo minhas outras tarefas. Então é isso que eu tô tentando formular aqui. E eu tinha pensado em estudar só final de semana. Isso aqui é insuficiente, por mais que eu fique, sei lá, a manhã inteira estudando, eu acho que não é suficiente, sabe? Então eu vou tentar estudar um pouquinho a cada dia, de segunda a domingo, tá? Então todos os dias da semana. E eu planejei aqui, eu tô planejando ainda, mas é algo que a gente vai vendo no dia a dia se realmente vai dar certo ou não. Então esse vlog aqui vai ser um vlog de adaptação para estudos de concurso dentro dessa minha rotina que é super corrida, tá? Pra defensoria. Então eu vou mostrar aqui pra vocês, mas assim, eu tô fazendo ainda. Ó. Aqui de segunda e terça. Segunda e terça eu entro no estágio de manhã. Então eu coloquei aqui das 6 a 1 estágio, porque eu tenho estágio das 8 ao meio-dia. Aí até eu acordar, até eu chegar em casa, né? Vai ser mais ou menos esse horário. E aí eu tô pensando em almoçar das umas 2h30, almoçar, tomar banho, essas coisas, e dar uma leve descansada. E aí das 2h30 às 5h30, aqui na segunda, eu iria estar estudando. Por que eu coloquei esse horário aqui? Porque segunda-feira eu não tenho aula na faculdade, então fica mais fácil. Eu poderia até colocar mais tempo aqui, mas eu deixei 5h30, porque geralmente 6 horas, 7 horas eu marco reunião de TCC, reunião da pesquisa. Então esse tempo aqui restante eu deixo programado para mim fazer outras coisas. Aí na terça-feira eu entro de manhã também, então vai ser a mesma coisa aqui no período de manhã. Das 2h30 às 5 vai ser estudos. E aí das 5 à meia-noite é facul, porque eu saio umas 5h30 da faculdade. Eu faço faculdade em outra cidade, então demora pra mim chegar, demora pra mim ter todo esse percurso e tal. E aí eu deixei esse tempo aqui, que é basicamente o tempo que eu fico fora pra focar na faculdade. E aí, depois disso, não tem como estudar, sabe? Eu tô priorizando eu estudar antes de começar a minha rotina, porque se eu chegar da faculdade meia-noite e estudar, eu sei que eu não vou ter pique, sabe? E eu não vou estudar direito. Aí, quarta-feira eu entro à tarde, quarta, quinta e sexta eu entro à tarde no estágio. Então ficou das 8 às 10 estudar, ou seja, eu vou acordar cedo pra estudar antes das minhas tarefas do dia, porque se for no final do dia, como eu disse, é bem cansativo. Então das 8 às 10 estudar, das 10 às 11 almoçar, tomar banho, essas coisas tudo. E das 11h30, que é o horário que geralmente eu saio pra ir pro estágio, até às 5, porque quando eu entro à tarde, o meu estágio é da 1 às 5. Vai ser esse horário focado do estágio, e depois é o horário focado pra mim ir pra faculdade, que do estágio eu vou direto pra faculdade quando eu entro à tarde. Aí quinta e sexta também é igual a quarta, porque eu entro à tarde nesses períodos. E aí aqui sábado e domingo são os dias que eu tô vendo como que eu vou fazer. Porque além de eu estudar, eu poderia pegar esse dia para estudar tudo para concursos, mas eu ainda tenho que fazer o TCC, escrever e estudar, e eu tenho também a pesquisa.
Então, não vai dar pra mim ficar o dia inteiro estudando, só focando em concursos. Então, eu coloquei das 7 ao meio-dia estudar pra concursos. Aí, das meio-dia às 2, almoçar, tomar banho, dar uma descansada. E aí, eu ainda vou colocar um tempo aqui pra mim escrever tanto o TCC quanto a pesquisa. No mínimo, 1 hora pra cada. E sábado e domingo vai ser bem igual. Então, é mais ou menos isso daqui. Eu ainda tô vendo se vai dar certo, a gente vai testar isso daqui essa semana. E vocês podem ver que eu vou ficar super cansada, né? Mas é isso, é o único momento que eu tenho. E como eu falei lá no outro vídeo, este não é o melhor momento pra eu estar prestando a prova da defensoria, mas o edital saiu e eu vou tentar, né? Mas não é o melhor momento porque eu tô com várias coisas pra conciliar. Mas eu vou tentar, eu vou fazer o meu melhor, foi o que eu falei no vídeo. Eu vou fazer o meu melhor e vamos ver no que vai dar. Então é isso, vou terminar aqui de fazer o cronograma. E agora já é super tarde, acho que são 5 horas já. Hoje é sexta-feira, feriado de Páscoa, então eu tô mais de boa hoje e tô me programando pra estar estudando. Então eu vou terminar aqui e provavelmente eu acho que eu vou dar um foco no TCC, porque eu tenho que começar a escrever o capítulo 3 e eu escrevi só um pouquinho. Mas enfim, vou ver o que eu faço aqui. Dividi os estudos assim. Então, segunda-feira eu vou estudar conhecimentos institucionais, na terça, conhecimentos jurídicos, na quarta, conhecimentos específicos, que é de serviço social, na quarta e na quinta, né? Porque afinal são 30 questões, então é muito importante a gente saber, tem vários conteúdos também. Na sexta-feira, redação, e sábado e domingo vão ser dias de revisões e para estudar matemática, português e informática, que são os conteúdos mais básicos. Eu deixei isso daqui, revisão, e esses daqui para sábado e domingo, porque é um dia que eu vou estar mais cansada quanto da rotina, então eu quero pegar leve, mas não deixar de estudar. Então por isso eu coloquei matemática, português e informática. E dentro disso daqui, português é que vai ser menos a minha prioridade, porque eu consigo ir bem. Eu tenho facilidade em português. O meu problema está principalmente em matemática, então eu vou focar mais em matemática e depois em informática. E aí, por último, eu faço umas 5, 10 questões de português. Esses 3 conteúdos... Ai, apaguei. Meu Deus, cara. Eu vou apagar aqui e escrever de novo. Mas esses 3 conteúdos aqui que são básicos, eu vou estudar eles só por meio de questões, tá? Então, eu vou sempre estar fazendo questões aqui e questões também de outras coisas que eu estudei durante a semana. Olá pessoal, hoje é domingo, dia 9, agora vão dar 10, aliás, vão dar 11 horas. Eu acordei um pouquinho cedo, mas um pouquinho de nada. Eu já vi a primeira coisa, vai ser difícil acordar final de semana cedo. Então talvez eu estude um pouquinho mais tarde, tipo 10 horas, por aí. E bom, eu vou começar a estudar hoje, né? Vou estudar pelo menos 1 horinha. E como vocês podem ter visto aí, tem muita coisa do edital. Gravei pra vocês eu pegando o edital e separando por tópicos, tá? Então tem bastante coisa, só que algumas daquelas coisas eu não vou ver a primeira vez. Eu já estudei antes, então isso, querendo ou não, facilita bastante os meus estudos. E uma das coisas que eu já vi foi a Lei 80. Não lembro o complemento dela, mas eu vou deixar aqui. É a Lei 80, que é sobre a Defensoria Pública. Então, eu falo que é a Defensoria, a divisão de Defensoria da União, dos estados, dos territórios, do Distrito Federal, enfim, essas coisas. Eu já vi esse conteúdo antes de sair o edital, porque é uma das coisas básicas você saber da instituição que você vai fazer a prova. E isso, obviamente, ia cair na prova, então eu já me adiantei e vi esse conteúdo, já fiz um resumo desse conteúdo. E aí, hoje... começar, aliás, como é domingo, é Páscoa e tudo mais, eu vou começar bem devagar, mas essa semana eu vou tentar estudar todos os dias, né, mais empenhado. E aí, essa semana,
Vamos ver como é que vai ser, né? Vou mostrar pra vocês. Então hoje eu vou pegar essas anotações que eu tinha feito da Lei 80, que fala sobre a defensoria. Vou passar de marca-texto os pontos principais e vou fazer flashcards. Flashcards são essas fichas aqui, ó, de revisão. Então, nessas fichas eu vou colocar os pontos principais. Eu tenho várias fichas já de outros conteúdos. E aí eu vou colocar mais desse também. Como eu não estou começando a estudar para concursos de hoje, sempre quando eu estava estudando para concursos, eu fazia resumos. Então, ó, aqui tem umas perguntas do Estatuto da Criança e do Adolescente. Aqui tem vários flashcards. Isso daqui que é flashcards, é os conteúdos principais de algo. Então aqui de instrumentalidade eu falo o que é. Aí tem até vários aqui. Aí tem de alienação parental. Tem de muita coisa. Diferença de guarda, tutela, curatela, adoção. Tem as medidas socioeducativas do SINASE, isso daqui também cai. Enfim, tem muita coisa aqui. Tem código de ética. Do código de ética tem um monte. Enfim, tem muita coisa aqui, como vocês podem ver, né? E aí, isso que é bom, sempre quando você estudar, você fazer anotações. Porque aí, que nem agora, muitos conteúdos que estão aqui vão cair. Por exemplo, Lei Maria da Penha vai cair. Lei 8.080, que fala sobre o SUS. Lei Orgânica da Assistente Social, a LOAS, óbvio que cai. Enfim, muita coisa que tá aqui vai cair. Então, como eu já estudei antes, esses conteúdos que eu já vi ao menos uma vez na vida, eu vou ficar só fazendo revisões, eu não preciso ler ele desde o começo. Então, as minhas prioridades dentro do edital vão ser para conteúdos que eu acho que são importantes, que tem chance de cair, porque muita coisa do edital não vai cair, né, gente? Então, esses conteúdos que eu acho que realmente vai cair ao menos uma questão e que eu nunca vi, eu vou pegar do zero e vou ler, dependendo do tamanho. Se for muito grande, eu não vou ter como ler tudo, né, gente? Então, a gente vai ter que ir olhando conteúdo por conteúdo na hora de estudar e ver se ele é muito grande, se dá pra ler todo. Enfim, é isso. Mas esses conteúdos aqui, ó, vocês podem ver que tem bastante e já me facilita demais, porque esses conteúdos aqui eu só vou ficar revisando, porque eu já vi ele uma vez, não é algo que eu preciso gravar. Só revisar, fazer questões, que aí o conteúdo sempre fica fresco na memória. Então essa é a minha dica de hoje, sempre faça lembretes, anotações, revisões, flashcards, que isso vai facilitar muito a vida de vocês. Esse conteúdo aqui de planejamento social, eu não vi caindo lá no edital. Depois eu vou dar uma olhada para ver se ele realmente caiu ou não. Mas esse conteúdo aqui eu fiz estudando para uma prova da faculdade. E muitos outros concursos caem isso daqui de planejamento. Então, vocês podem ver que tudo que vocês aprendem na faculdade, vocês têm que também fazer lembretes e anotações e resumos. E não jogarem fora o caderno de vocês da faculdade, porque vocês vão precisar consultar mais pra frente. Então, assim, se isso daqui cair em um edital de uma prova de concurso, o que eu já vi cair, tá, gente? Eu já vi cair. Lá da época da faculdade, eu já tenho um resumo pra me relembrar os pontos principais. Então, realmente facilita muito. Já fiz aqui o flashcard com os pontos principais e agora eu vou criar questões para eu estar sempre revisando a partir das questões, lembrando do conteúdo.
Separei aqui 2 marca-textos, eles são em tom pastéis, então não é tão forte. E aí em amarelo eu vou passar nos conteúdos que eu preciso dar uma olhada antes da prova. É claro que eu vou fazer uma ordem de prioridades, porque senão eu vou marcar de amarelo o edital todo. Mas enfim, eu vou trazer prioridades. Então a questão da regência, que eu sei que eu tenho dificuldade, eu tenho que passar o marca-texto amarelo, enfim, alguns conteúdos que eu acho que eu preciso ver antes da prova, sabe? E aí os conteúdos que eu já dei uma olhada alguma vez na vida, ou só preciso fazer revisão, eu vou passar de rosa. Então, Estatuto da Criança e do Adolescente, que eu já vi, Estatuto do Idoso, LOAS, esses conteúdos que eu já tenho resumos, estudos, eu vou fazer só revisão e passar de rosa. E por enquanto é isso, essa é a necessidade que eu tô vendo no momento. Até que não estou tão para trás nesse edital. Então, de amarelo são as coisas que eu quero ver obrigatoriamente, tá? E aqui de rosinha são coisas que eu já dei uma olhada. Ou que eu já vi alguma vez na vida. Então, aqui ficou bem sem nada, porque são conteúdos básicos. Matemática eu tenho muita dificuldade, então esses conhecimentos básicos é uma coisa à parte de estudos. E aí tem aqui, que são os conhecimentos institucionais. Então, a Lei Maria da Penha eu já vi. A Lei Complementar eu já vi, que eu estudei... Não sei quando eu estudei. Mas foi essa semana eu gravei pra vocês, é que eu não lembro quando que foi. Direito Constitucional eu já estudei um pouco. Só que, gente, a gente tá falando de defensoria. Então, com certeza vai cair ao menos uma questão sobre Constituição. Então, por isso que eu deixei de amarelo, pra eu dar uma olhada. E aqui de conhecimentos específicos até que eu já vi bastante coisa. De rosa são as coisas que eu já dei uma olhada ao menos uma vez. E de amarelo são as coisas que eu preciso passar. Aqui embaixo a tipificação eu ainda não passei o rosa porque eu quero dar uma olhada pra ver se é isso mesmo, se eu deixei passar alguma coisa ou se eu já realmente estudei esses conteúdos. E eu sei que de amarelo tem pouca coisa, mas eu vou com calma. Qualquer coisa, depois eu venho aqui e passo mais marca-textos de acordo com as minhas necessidades, né? Terminei já, eu estudei esse decreto aqui estadual, número 55.588 de 2010. Ele é bem curtinho, mas ele é super importante. E aí eu fiz anotações
na lei mesmo, pelo celular. E aí os pontos principais eu anotei aqui. E depois de anotar os pontos principais, eu destaquei os pontos mais principais ainda. Então ficou assim, pequenininho, mas mesmo assim é importante e eu já faço de propósito, gente. Se vocês olharem ali na minha lousa, na segunda-feira e na sexta, sábado e domingo são conteúdos mais fáceis, sabe? São conteúdos mais, como posso dizer, não simples, mas que não demandam tanto, porque geralmente no final da semana eu já tô cansada e no início da semana é aquela preguiça para começar. Então, os conteúdos mais densos e importantes, que são os conhecimentos específicos, até um pouco de redação e conhecimentos jurídicos, eu deixo pro meio da semana, que é quando eu tô mais ativa. E bom, falando aqui rapidamente desse decreto, bem por cima, esse decreto ele fala sobre o tratamento nominal das pessoas transexuais e travestis, ou seja, é o nome social. Isso daqui é muito importante porque se você for numa ficha, aliás, se você for em qualquer local, né, tem que ter tem que ser feito o tratamento do nome social dessas pessoas, se elas tiverem, tá, gente? Porque não é obrigatório transexuais e travestis terem nome social. É um direito de escolha, tanto que tem até escrito aqui. Então, eu sempre coloco sobre o que fala a lei, que é o tratamento nominal. Aí, aqui, as considerações é o embasamento legal para ter este decreto. Então, quais são as considerações? Considerando a dignidade da pessoa humana, de Estado democrático de direitos, constituição de sociedade justa, bem-estar, igualdade, liberdade, enfim, princípios constitucionais, realização de políticas públicas, direitos de diversidade. A defensoria, ela faz a defesa de pessoas que não têm condições de arcar com os custos de um advogado. Essa defesa, ela pode ser tanto judicial quanto extrajudicial. Então, é muito importante que você saiba você saiba o máximo que você puder sobre direitos, tá, gente? Direitos, garantias e Constituição, todo esse embasamento legal. Legal de legislação, tá, gente? Enfim, aí considerando essas coisas aqui, direito da diversidade, enfim, toda pessoa tem direito correspondente ao seu gênero. Então, essas coisas aqui é importante para você saber esse decreto e também para você citar em uma redação, por exemplo, como seu repertório, entendeu? Então, você pode falar lá que a diversidade sexual constitui o direito humano. Isso já é algo bem embasado e aumenta as suas notas na redação. E aí aqui fala propriamente sobre o nome social, né? Então aqui fala que é um direito de escolha. Aí aqui fala que no preenchimento de um cadastro ou em um atendimento, eles podem... eles podem não, eles devem ter na ficha um espaço para preenchimento do nome social. Então aqui os servidores públicos, eles devem é um dever tratar a pessoa pelo pronome indicado. Então, caso isso não aconteça, terá sanções, terá investigações para ver se foi uma violação de direito ou não, tanto que fala aqui embaixo também, descumprimento ensejará processo administrativo para apurar a violação de direito. Isso é muito grave, tá, gente? É uma violação de direito. E aqui fala sobre que o registro tem que estar primeiro o pronome do registro civil, então o nome que foi registrado na certidão, acompanhado do lado do nome social. Isso você vê em fichas tipo em UBS, em USAF, em vários locais. E é basicamente isso que fala. É bem simples, mas muito importante. Aí, como eu já vi este conteúdo com uma caneta vermelha, eu vou vir aqui nele e vou fazer um okzinho, só pra mim saber que eu já passei por aqui. Bom dia, gente. Hoje é quarta-feira, dia 12 de abril. Agora vão dar 9 horas da manhã. Eu tenho estágio à tarde e do estágio eu vou direto pra faculdade. E ontem eu não consegui estudar. Ontem eu fui de manhã pro estágio e aí eu cheguei, eu tava muito cansada, eu dormi. E aí eu dormi, quando eu acordei já era o horário de sair pra faculdade, então eu não estudei ontem. Eu até comecei assim, mas no ônibus, né? Não estudo de verdade. A passar marca-texto
dos pontos principais do Estatuto da Igualdade Racial, que é o que eu tinha planejado para ontem pegar, porque ontem era para ter estudado conhecimentos jurídicos e no edital o Estatuto da Igualdade Racial tá como conhecimentos jurídicos. Então, o que que eu vou fazer? Agora, como tá cedo, 9 horas, eu só saio 11h30, meio-dia. Eu vou estudar 1 horinha de conhecimentos jurídicos. Então, esse estatuto, só para não ter o tempo perdido de ontem. E aí, depois eu vou escolher alguma coisa aqui do conhecimentos específicos para estudar, porque é a programação de hoje, né? Estudar conhecimentos específicos.